Amigas e amigos, aquela conhecida música cantada pela Elis Regina, Vou Deitar e Rolar, aquela que ela canta rindo, quá, quará, quá, quá, quem riu fui eu, serviria muito bem de trilha sonora para o depoimento do ex-presidente Lula nesta terça-feira, dia 14 de manhã, lá na 10ª Vara Federal de Brasília, naquela ação, naquela acusação, mais uma, né, que é movida contra ele, contra o ex-presidente, dizendo que ele participou de um esquema para tentar impedir a delação premiada do Nestor Severó. Esse ex-diretor da Petrobras que fez acordo de delação premiada lá na Operação Lava Jato. O presidente deitou e rolou. Alguém disse em uma ocasião que se deixar o Lula jogar, ele faz um gol a cada 10 minutos. Ele fez um gol ali, sei lá, a cada 5 minutos, 1 minuto, sei lá. Enfim, deu de goleada, aproveitou para denunciar o que está por trás de toda essa pantomima, de toda essa profusão de acusações que se fazem contra ele. Ele foi na essência da questão, foi no cerne do problema ao apontar o grande esquema que tenta tirar ele de circulação política, essa guerra jurídica que a defesa do Lula fala, o lawfare, tentam imobilizá-lo, tentam tirar ele de circulação, particularmente nesse momento crucial de mobilização contra as reformas neoliberais, a reforma da Previdência especificamente. Ele poderia estar aí pelo país afora fazendo grandes mobilizações, no entanto ele tem que ficar respondendo todo dia, constantemente, as ameaças, as manchetes, Isso vai alimentando aí esses cachorros loucos, vai criando todo esse caldo da cultura degradada, depravada que alimenta esta campanha midiática para tentar desconstruir a imagem do ex-presidente. Tentam atingir esta questão que é fundamental para as pessoas, que é a sua honra, que são seus valores morais. Tentam desqualificar a grande contribuição que o ex-presidente Lula deu para o desenvolvimento do país, para o progresso social. Eles veem o Lula como gente lá da senzala, que ousou desafiá-los. Esta elite brasileira, a direita brasileira, pensa exatamente como a Casa Grande. Quem acha que ela se despiu da sua ideologia escravagista da Casa Grande está completamente enganado. É aquilo que o Darcy Ribeiro sempre falava. Esta elite é que atrapalha o progresso social, atrapalha o país, impede o seu desenvolvimento. É isso, essa direita, essa elite que tratou gente como Lula ao longo da história, como eles estão tratando o ex-presidente agora, que fuzilou, enforcou, arrastou pelas ruas, como foi o caso do Felipe dos Santos lá na revolta de Vila Rica, em Minas Gerais. O pensamento deles, a forma como eles tratam é exatamente isso. Pode ver aí, todas as acusações contra o Lula têm esse viés. Contra todas as evidências, as testemunhas, os documentos, as transações bancárias, eles insistem nas acusações, espalham isso por aí. Até a mulher do Sérgio Moro faz isso. Criou aí um perfil no Facebook chamado Eu Moro com Moro, Moro com ele, alguma coisa assim. Essa que fica fazendo as defesas do Sérgio Moro aí, defesa jurídica e defesa política, nas redes sociais, na televisão, deu uma entrevista para a Globo News agora recentemente, foi capa da revista Cláudia, que estão incensando ela aí, como uma espécie de alter ego do Sérgio Moro, como se o Sérgio Moro fosse o demiurgo de uma nova era. Olha aí como o jogo é pesado, como o jogo é bruto. Lá no perfil dela no Facebook, podem olhar, está lá reiteradamente o antagonista, que é essa turma aí que vive escarafunchando coisas para tentar achar alguma coisa que sirva para eles ficarem falando, remoendo, criando essa miscelânea de acusações contra o PT, contra Lula especialmente, contra a esquerda, contra o projeto nacional de desenvolvimento, a soberania do país, o progresso social, esse projeto da esquerda progressista. Não só os antagonistas, essa turma do antagonista, tem Joyce Hasselmann, Ricardo Noblat, Cláudio Humberto, Josias de Souza, enfim, Merval Pereira, Miriam Leitão, tem uma profusão aí de gente do PIG, desse jornalismo de esgoto, de chiqueiro, que faz exatamente isso, com tanta coisa aí que poderia ser pauta. No entanto, eles vivem disso, vivem fazendo isso, e cria esse angu de caroço que esses cachorros loucos engolem, depois regurgitam por aí, para tentar atingir a honra do ex-presidente Lula, da presidenta Dilma, do PT, da esquerda, de uma maneira geral. Esse é o jogo, é isso que está por trás de tudo isso. Basta comparar, por exemplo, as delações, neste caso específico que o Lula foi lá depor nesta terça-feira de manhã. A acusação é baseada num depoimento do Delcídio do Amaral, esse malandro
que era do PSDB, depois foi para o PT e agora se integrou completamente aí na negociata da delação premiada do Sérgio Moro para livrar o seu couro. Ele entrou na jogada das negociatas do Sérgio Moro com a delação premiada e tentou lançar o ex-presidente na fogueira. O Nestor Severo, que é o principal envolvido no caso, desmentiu o Delcídio. No entanto, eles se baseiam não no depoimento do Severo, mas no depoimento do malandro do Delcídio. O Severo delatou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, dizendo que houve um esquema de 100 milhões de dólares na época do Fernando Henrique Cardoso. Quem investigou isso? Quem foi atrás de tudo isso? O Fernando Baiano, esse que é acusado aí de ser o operador do PMDB, que está preso, denunciou o esquema do filho do Fernando Henrique Cardoso, que diz ele, no seu depoimento, na sua delação, que a Petrobras recebeu ordem superior para beneficiar a empresa do filho da FHC. Quem poderia ter dado ordem superior à Petrobras, senão o próprio FHC? Agora, quem investigou isso? O que diferencia o FHC e o Lula nessas questões? Para a gente pensar e refletir e ver do que se trata realmente de uma farsa. Como é a questão do Caixa 2, falei aqui no vídeo anterior, né, do relatório da CPI do orçamento de 1993, que desmente cabalmente a farsa da Operação Lava Jato, que não foi nem original, copiou deles, lá do relatório do senador José Paulo Bisol, do PSB, essa história de Clube das Empreiteiras, que o Bisol chamou de sindicato da corrupção, chamou de governo paralelo, nem originais eles foram. E ficam lá refestelando, né, fazendo as suas, dando as suas manchetes, aparecendo na mídia, dando entrevista. Trabalhar não é com eles não querem saber de trabalhar. Investigar, rastrear dinheiro, né, fazer investigação séria não é com eles. Até porque teria que ir fundo na questão se fosse isso. Quem já não ouviu falar, por exemplo, do Zé Português? Quem acompanhou a vida política, econômica e social na época lá dos anos 90, que era acusado de ser o operador do PMDB, muitas acusações contra o Orestes Quercia foi feita em cima desse Zé Português. Né, do Gastone Rigg, que eu falei aqui, que era o tesoureiro do PTB, que denunciou, pôs a boca no trombone na campanha de 94. Né, do banqueiro José Eduardo de Andrade Vieira, que foi ministro do Fernando Henrique e operador também de esquema financeiro. Daniel Dantas, que entrou aí na rabeira do relatório da CPI dos Correios, que motivou a farsa do mensalão, que ninguém ouviu falar mais dele. Esse banqueiro tucano que operava o esquema pesado da privataria tucana, né, que foi agora recentemente envolvido no caso do assassinato do ex-tesoureiro, do ex-secretário de Finanças da Prefeitura de Maringá, naquele episódio do roubo lá de 500 milhões de reais, hoje mais de 1 bilhão de reais. Estava lá Sérgio Moro trabalhando para o tributarista Erivaldo Souza, que cuidava dos negócios jurídicos da prefeitura. Olha como as coisas se ligam. Roubo de Maringá, Sérgio Moro, privataria tucana. O Sérgio Mota, que era o operador do esquema de Caixa 2, da transferência de propinas lá da privataria para as campanhas do Fernando Henrique Cardoso. Muita gente se referia ao Sérgio Moro como o Caixa 2. Ele não tinha nem nome, era o Caixa 2. E a coisa vai por aí afora, né? Tem uma série de questões que a gente vai pegando, vai levantando, né, e vai mostrando como é o jogo, como é a Casa Grande e a Senzala, como as coisas são diferenciadas, como serve somente a objetivos politiqueiros desse tipo de denúncia contra o ex-presidente Lula. Por isso que ele deitou e rolou, marcou um gol a cada minuto. É essa história, né? Quem está imbuído da razão, da verdade, sempre quando tem a oportunidade de falar, desmascara claramente, de primeira, as mentiras, né? As farsas. Porque tem a consistência do cínico, né? De uma bolha de sabão, a convicção do cínico, que não se sustenta diante de qualquer luz que se lança sobre os fatos. Foi o que o ex-presidente fez hoje, deitou e rolou. Né? Poderia soltar a sonora gargalhada da Elis Regina, quá, 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 quem riu fui eu. Aproveitou muito bem a oportunidade para desmascarar mais essa farsa aí dos golpistas da direita, dessa turma aí da indústria da corrupção, da indústria da maracutaia, essa turma do golpe, essa turma barra pesada, a Casa Grande, né, que tenta escravizar o povo, aí dando consequência à sua ideologia, à sua prática histórica. Muito obrigado pela atenção, divulgue o outro lado da notícia, um abraço e até a próxima.